Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Caravana Cigana. Voltando aqui com as leituras, com essa leitura de inverno, correspondente aí entre, no período, todo o período de inverno, de junho a setembro de 2023, para vocês do signo de roda correspondente a Câncer. Signo cigano de roda correspondente ao signo de Câncer. Começando aqui com o baralho cigano, no aspecto material, no campo material, no plano material da vida de vocês, como que vai ser, quais são, né, as projeções, os direcionamentos para o campo material dos cancerianos, pessoal do signo de roda, signo cigano de roda. Trabalho, finanças, compras, vendas, negócios, a casa, o lar, né? Tudo que tiver aí nos aspectos materiais, né? Vamos ver aqui qual é o direcionamento, qual a projeção para os próximos 3 meses. No campo material. Vamos lá. Bom, a gente começa aqui a sua jogada. De modo geral, tá falando de vitórias, tá falando de florescimento, tá falando de recebimentos, né? Mas tem 2, 3 pontinhos aqui que essa sequência logo no início, né, é algo que precisa ser trabalhado, né? Então a gente começa aqui com a cruz, o urso e a raposa, seguido dos ratos, a chave e os lírios. Na sequência, com os livros, o anel e o cachorro. E no fundo do deck, a carta do ramalhete, do buquê. Então a gente vê aqui, né, que no seu campo material tem algumas questões, algumas situações que vão te dar um pouquinho mais de trabalho, né, ou já vem te dando um certo trabalho, principalmente nesse comecinho desses 3 meses, né, nesse início de período, né, que é o que? Que está aqui representado por essa energia do urso, da raposa e dos ratos, né? Eles não estão todos os 3 na mesma linha, mas eles estão na sequência, né? Tá um seguido do outro, e assim, dependendo da jogada, nem seria tão preocupante, mas assim, um muito próximo do outro já fica um aspecto mais pesado, um aspecto mais preocupante, no sentido assim, algo que você realmente precisa levar em consideração para transmutação, para mudar esse quadro aqui. Então, o que acontece? Pode ser, né? E aí começa com a cruz, né? A cruz fala de sacrifícios, de certos esforços, né? Coisas que levam tempo, que levam esforço, né? Aí vem o urso, que representa algo mais pesado, de repente grandes desafios, né? Os desafios que são mais densos, mais pesados mesmo, né? De se lidar. A raposa, situações que muitas vezes podem não ser de muita confiança.
E os ratos, né? Nascia a sequência aqui dos ratos, né? Essas situações traiçoeiras, levando a um desgaste, a um cansaço, a perdas, né? Então, como a gente está falando de vida material aqui, então perdas financeiras, perdas materiais, danos materiais causados por situações embaraçosas, situações não confiáveis, né? Pode ser pessoas, né, que você se associa e te levam, né, a esse ralo de energia, que, né, como a gente está falando sobre aspecto material aqui, pode ser perdas financeiras mesmo, roubos. Então fique atenta com seus pertences, para quem você conta os seus planos, onde você está divulgando o seu trabalho, de que forma você está se divulgando. Então, assim, fique atenta, né, com o que está à sua volta, né, e se identificar em alguma situação, não, realmente está pesado, tá difícil, já venho me, né, sacrificando, que isso está me gerando um cansaço, e eu não estou vendo muita vantagem de estar nessa situação, né, querendo sair disso, mas não sei como, né, aqui a carta da cruz falando para se firmar, né, energeticamente, prestar mais atenção, e aí você usar essas mesmas energias a seu favor. Como? Né? Então, por exemplo, a energia do urso, né, no aspecto negativo, vai falar aí de grandes desafios, de coisas difíceis de enfrentar, né? Mas, assim, no aspecto positivo, você coloca, usa esse arquétipo a seu favor. Então, você foca na sua força, né? Para enfrentar aquilo que é grande. O desafio é grande, então a minha força também vai ser grande. Então, busque, né, essa força que você tem, né? Então, assim, encarne esse urso, né? Seja você mesmo esse próprio urso de, não, eu vou pegar toda a minha força aqui, eu vou enfrentar isso e vou, né, lidar com esse obstáculo, vou lidar com essa dificuldade, né? Vou segurar minha onda aqui. A raposa, né, ela representa, né, pessoas, situações, né, que geram desconfiança ou que não se deve confiar e tudo mais, mas por outro lado é o que? Ela é a cautela, ela é a estratégia, ela é a esperteza. Então seja você, né, a figura da situação que seja esperta, que seja cautelosa, né? Então, de repente, até para evitar ou para diminuir a influência desses ratos aqui, você usar essa inteligência da raposa, essa esperteza de tomar a cautela, né, em tudo que se apresenta, para preservar e ampliar a sua força de urso, né? Então, por exemplo, de repente você tem ali uma situação de um contrato, né? Um contrato profissional ou um contrato de negócio, e aí você precisa o que? Mas assim, tem alguma coisa que está difícil, está travancado, a pessoa que você está lidando, né, não está facilitando muito, ou está facilitando demais, aí você desconfia. Então é usar o que? A inteligência da raposa de tem uma coisa para assinar? Eu vou olhar tintim por tintim, como que está escrito no contrato, vou observar lá todas as cláusulas se eu estou de acordo, né, se está tudo certinho. Não, estou prestando um concurso, tá? Vou olhar com a documentação, as etapas, tudo direitinho, se as informações estão claras, para eu não perder uma oportunidade por conta de detalhes, né? Porque os ratos também sim, são perdas de energia nos detalhes, né? Então são coisas que começam pequenas, né? Quando você se dá conta, tá um rebuliço na sua vida.
Então, observa, assim, detalhes mesmo, né? Então, pequenas situações ou pequenas atitudes de quem está à sua volta lidando com você nos negócios, na profissão, né, na vida financeira de modo geral, assim, né, tudo que tiver envolvido nesse aspecto material, você observar detalhes, tomar as precauções devidas, né, dentro da situação que você precisar resolver aí, e daí você vai, né, fortalecer a sua base, né. Quando a gente continua aqui, né, a sequência vem com a chave e os lírios, né, eu vejo que você encontra oportunidades, soluções, né? Então, assim, isso aqui não é uma coisa sem solução, né? É uma questão de usar, né, as suas capacidades a seu favor, né? De modo que você chegue aí, você mesmo se conduza às soluções, às aberturas, a novas oportunidades, né? Mesmo que para isso você tenha que fazer às vezes alguns sacrifícios, né? Como por exemplo, eu identifiquei que, nossa, realmente esse trabalho, não, você, além de não estar me agregando, está me tirando, né? Força, está me tirando coisa. Então, que eu vou buscar outras oportunidades, vou sacrificar isso em prol de algo maior, né? Vou buscar outras oportunidades, vou buscar outras alternativas, né? Ou de repente, eu estou negociando um novo lugar para eu morar, né? Você percebe que está meio travancado, está meio difícil, já abre a mente para novas possibilidades, né? Que é o que está falando aqui. Tem outras, de repente, outras oportunidades que vão ser mais tranquilas para você. Então, assim, foca na paz, né? Assim, os lírios falando aqui para você. Sabe aquela coisa de mais interessante ter paz do que ter razão? É mais importante ter paz do que ter razão? É tipo isso também, né? Então, assim, observa assim, se o que você está vivenciando no seu campo material está te perturbando, está te trazendo dano ou se está te trazendo uma tranquilidade, tá certo? E observar também se essa tranquilidade é uma tranquilidade de fato ou se parece que está tudo bem, mas na verdade tem alguma coisa que não tá legal. Então, assim, fazer essa autoanálise aí, né? Para algumas pessoas, né, a carta dos livros falando aqui realmente também de contratos, né, também envolvidos, mas para algumas pessoas pode ser situações até judiciais, né, processos na justiça, coisas que tendem a se demorar para se resolver, e tudo mais. Então, de repente, se você está com algum processo na justiça, por exemplo, para receber um dinheiro, uma indenização ou sei lá, né, o que quer que seja, e está demorado, está atravancado, verifica, de repente até, por exemplo, você tem um advogado ali te representando, verifica com outro advogado, né? Fica em cima para ver se aquela pessoa que está te representando está realmente indo atrás dos seus interesses, porque às vezes é uma questão, né, de quem está ali em parceria com você. Então, assim, busque aí, né, observar o que está à volta dessa determinada questão que você esteja enfrentando aí, ou desde já, ou durante esses 3 meses, né? Mas de forma geral, mostra que você se sai, né, dessas dificuldades, sai desses embaraços, né? Esse peso se transforma em leveza, né? E de repente até com a ajuda de um outro alguém. Então, assim, tem aí, assim, apesar, né, comecei falando da raposa, né, de situações ou pessoas que possam gerar desconfiança, mas ao mesmo tempo você, assim,
nessa busca de solucionar as coisas, você acaba encontrando alguém, né, que se torna realmente um aliado, né, nesses processos. Alguém se revela um aliado, uma aliada nesse processo todo para te auxiliar a resolver as suas questões, né? Ou mesmo, né, assim, para quem está resolvendo uma questão específica, pode ser um problema específico, enfim, ou mesmo, por exemplo, uma nova parceria profissional, um novo negócio, um novo emprego, né, por indicação de alguém, né? Então fique atento aí, atenta, que tem novas e boas oportunidades, né? Carta do buquê, das flores, no fundo do deck, falando de realização de desejos, alegria, felicidade, né? Presentes, né? Então, de repente, você ganhando alguma coisa aí que inesperada, surpresas, né? Boas surpresas também. Então, a partir do momento que você se coloca numa posição de vou bancar a raposa estratégica e vou sustentar uma força interior, né, para solucionar, para tampar esses ralos de energia e focar na solução, focar na paz, né, as oportunidades se abrem, as possibilidades se abrem para que você, né, entre numa sintonia melhor, né, uma sintonia melhor antes do início da primavera. Então, até o início da primavera, né, esse período de inverno mesmo, vejo que tem esse processo, né, como se fosse uma reviravolta. Você está seguindo por uma trilha X, né, em alguma questão material sua, mas aí tem um momento de revisão, de limpeza e sintoniza com novas oportunidades, né, com oportunidades mais prósperas, né? Então, fechando aqui essa parte, vamos ver agora como que vai estar o aspecto psicoemocional, mental emocional para o pessoal de roda correspondente a Câncer, né? Para esse tema, utilizando aqui o tarô de Osho. Então, vamos lá. Vamos só dando uma ajustadinha aqui. Enfim. Então, vamos lá. Mental emocional, período de inverno. No fundo do deck aqui, a carta do 7 de copas, as projeções, né? As projeções, as ilusões, as imagens que a gente cria, né, em determinadas situações da nossa vida, né? Então, falando aqui no aspecto mental e emocional, pode ser que você esteja aí imerso em algum tipo de expectativa, em algum tipo de projeção em relação a alguma coisa. Então você está assim, nesses próximos 3 meses, por exemplo, ou daqui para frente, eu vou, né, assim, exemplo clássico, né? Tá, tô num relacionamento, vou dar um exemplo de relacionamento aqui, mas pode ser qualquer outra coisa, né, que te toque emocionalmente ou que mexa, né, com sua mente e tal. Tô num relacionamento, assim, tá mais ou menos, tal, parece que tá tudo bem, mas assim, eu fico naquela de que, fulano deu uma mancada hoje, deu uma mancada ontem também, antes de ontem, mas
eu imagino que, né, de uma hora ele vai mudar, né? Quando tal coisa acontecer, aquela pessoa vai mudar. Ou então quando tal situação vai ser, né, nem fora, até fora de relacionamento, às vezes com a gente mesmo, né? Não, mas eu vou... quando tal coisa acontecer, aí eu vou ser feliz. Quando tal coisa, sabe, desse tipo de projeção ou qualquer outro tipo de projeção mesmo, né? Às vezes que é da natureza da mente, né? A gente projetar coisas, imaginar coisas, né? Então assim é quase que inevitável, né? Mas, né, tem momentos da vida que a gente precisa pôr um pouco mais os pés no chão ou acordar para a realidade, né? Então se observe aí, né? Se não tem algo, né, que você está caminhando e aí em relação a esse algo você está ali projetando vai ser desse jeito, né? Eu vou fazer uma viagem X, mas aí então assim você está, né, super empolgado com a viagem, ou imaginando que nessa viagem vai acontecer assim, 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 e de repente não acontece, aí você fica super frustrado, super frustrada. Então assim, não que você não possa sonhar, porque é diferente a projeção do sonho, né? Sonhar do projetar. E quando a gente sonha, por exemplo, a gente entra num processo de visualização criativa, né? Então, por exemplo, estou me programando para fazer uma viagem que fazia tempo que eu queria fazer e agora vou ter oportunidade, né? Já marquei a passagem, tudo, né? Tô vendo, já vi tudo, né? Já acertei tudo onde eu vou ficar, etc e tal, né? Então, você pode sonhar, assim, vou para onde eu tô indo assim, em busca de quê, né? Eu vou fazer tal passeio, né? Eu quero fazer tal coisa, né? Enfim. Mas a projeção seria o quê? Eu vou chegar 7 horas da manhã no lugar, aí quando for 10 horas eu vou estar fazendo X coisa, tal hora aí eu vou encontrar fulano e vai ser incrível e não sei o que, tipo assim. Então, assim, aí começa a entrar as projeções invadindo o sonho, né? Que é quando a gente coloca como as coisas vão acontecer exatamente, né? E muitas vezes a gente não tem esse controle, né, de como vai acontecer. Então, assim, se você está se programando para alguma coisa, né, ou se você está sonhando com alguma coisa, em realizar alguma coisa, e aquilo está ali né, tomando tempo e espaço na sua mente, no seu coração, sonhe, né, mas não projete tanto a forma que aquilo vai acontecer, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa, quero vivenciar tal experiência, aí a gente projeta como que aquela experiência vai se manifestar e muitas vezes aquela experiência se manifesta de outras formas, né? Com outras nuances, com outros detalhes e às vezes vem de formas até melhor do que a gente imagina, mas às vezes a gente fica frustrada, porque a gente se apegou tanto numa projeção, se apegou tanto numa imagem pronta, né, que a gente não se permitiu viver aquilo que realmente aconteceu, né? Então observa se a sua mente não está te levando para esse lado, né? E se você percebeu que isso está acontecendo, aí vem a carta da força, a ruptura. Então é romper com padrões mentais, romper com crenças limitantes. Eu falei aqui de projeções positivas, mas podem ser projeções negativas também, né? Então, de repente, um medo, né? Por exemplo, tem uma viagem, eu tô morrendo de medo de avião. Então, eu já estou projetando que uma coisa ruim vai acontecer. Então, assim, quebre com padrões, crenças limitantes, coisas que não estão te deixando, que você identificar que não, que você está acreditando, que você está, né, que está te travando, ou emoções mesmo, né, que estejam ali te paralisando, como medo, né, enfim.
Então, assim, e aí em seguida vem exatamente aquilo que eu estava falando, o experienciar, né? Então é romper com essas projeções, romper com crenças limitantes, romper com padrões de crença ou emocionais que estejam te limitando, que estejam te podando, que estejam te paralisando para viver as experiências, para realmente sentir, né, o momento, né, os momentos, né? E você vê aqui que nessa carta do experienciar, que é o 3 de paus, essa figura aqui, ela tá super tranquila, serena, apenas apreciando a presença da árvore, das flores, né, o cair da tarde. Então ela tá simplesmente entregue ao momento presente, né? Não tá aqui imaginando, projetando, ou, né, sei lá, tá aqui simplesmente sentindo a presença, né, no momento que ela está experimentando. Então, é nesse sentido aqui das cartas, né, que isso te gera uma completude, gera uma sensação de estar inteiro, de estar inteira, né, esse experienciar momento a momento. Então, eu dei o exemplo, né, o exemplo da viagem. Então é isso, é deixar a experiência te surpreender até muitas vezes, né? Não ficar condicionado ali, aqui é o condicionamento, né? Então, de repente, você tá ali nesse jogo de projeções por algum tipo de condicionamento. De repente, tá preso numa questão de eu tô indo fazer isso porque eu tenho que cumprir um papel X, né? Então, assim, eu tenho que cumprir esse papel. Eu sou um leão, mas eu tenho que cumprir o papel da ovelha, porque eu tô no meio das ovelhas, né? E aqui essa carta lembrando a gente de que não, leão é leão, ovelha é ovelha. Não tem como você, né, ficar tentando projetar uma coisa em si mesmo, ou tentando se encaixar numa coisa que não tem nada a ver, ou tentando que o mundo se encaixe em você, né? Então, se você percebe que alguma coisa está te machucando, te limitando, te prendendo, né, mas é hora de romper com esse condicionamento, né? É hora de romper com essa estrutura limitante, seja ela mental, seja ela emocional, ou as duas coisas, né? Que é o primeiro passo. Muitas vezes a gente tem até situações que falam, nossa, mas aí depois, aí tal, eu vou romper com isso, de repente vou romper com esse relacionamento que tá tóxico, mas eu dependo materialmente dessa pessoa, e como é que eu faço depois, aí, né? Tipo assim, aquilo tá me limitando, aí eu tô projetando que é a única forma de viver, que eu não vou ter outra saída, que eu tô condenada àquilo, então é melhor me conformar. Não. Então, assim, né, põe o pezinho no chão e começa, né, a criar as saídas, né? Tem situações que realmente não tem como a gente sair assim, me dei conta, eu tô fora, né? Muitas vezes não dá, mas ir buscando, uma vez que você se dá conta de que tem alguma coisa que tá te atrapalhando de viver, né, ou de evoluir, é fazer esse trabalho de, agora eu preciso romper com isso, como eu vou romper com isso na realidade? Como que eu vou viver uma nova experiência? Quais são as possibilidades que eu tenho? Não sei, não tenho exemplos em volta de mim, então procura, né? Se você está vendo esse vídeo no YouTube, você pode ver outros vídeos falando sobre aquilo, qualquer coisa você encontra na internet, né, hoje em dia. Então, sei lá, desde como instalar uma torneira na parede, né, numa pia, até, sei lá, como transformar a sua realidade. Enfim, tem mil maneiras, tem mil coisas, e com certeza alguém colocou na internet. Com certeza alguém colocou lá, né? Especialmente no YouTube, então você encontra de tudo. Lógico, filtra as informações, né? Mas assim, principalmente, estou dando um exemplo idiota,
mas é só para ilustrar também, assim, que cada um vai entender ali, né, onde que a coisa tá pegando, né? E aí, por exemplo, assim, para sair desse condicionamento, vem justamente, são duas cartas que tem tudo a ver uma com a outra, que é o 4 de copas e a sacerdotisa aqui, voltando-se para dentro e a voz interior, né? Então aqui é sair desse condicionamento que muitas vezes é externo, muitas vezes são as projeções, né? E também as projeções dos outros, falei aqui das nossas próprias projeções, mas pode ser projeções de outras pessoas, da sociedade, né? Então, por exemplo, porque eu sou mulher, eu tenho que cumprir o meu papel, né? No lar tem que ser bela recatada do lar, né? Então essa é uma coisa, né? Uma imposição social. E aí eu fico tentando me encaixar, eu que sou, né, um espírito selvagem, livre, estou tentando ali me encaixar naquela figura projetada pela sociedade de que mulher tem que ser exatamente daquele jeito. Então assim, preciso que voltar-me para dentro, né? A pessoa precisa se voltar para dentro de si, né? Se observar internamente o que eu sinto, o que eu quero, o que me faz bem, o que não me faz bem, né? Então é esse mergulho interior. Apesar das vozes externas que tentam aqui atormentar, mas a figura continua, né, centrada em si mesma. Ela está tão centrada em si mesma que ela não está nem dando bola, ela parece que não está nem percebendo essas vozes aqui, né? Então é um exercício, né, de ir voltando-se para dentro, para ouvir essa voz interior que vai te guiar, a voz da intuição, que vai te guiar por onde realmente ir, né? Quais são as experiências verdadeiras para as quais você precisa, pode se entregar, né? Onde você vai se completar, onde você vai se sentir completo? Dentro de você mesmo, de você mesma, né? Então, o chamado nesse período de inverno para vocês é de voltar-se para dentro, sair dessa faixa vibratória, desse campo de projeções externas, desse campo de projeções, às vezes até internas também, né? Que seja, e conectar com essa verdade interior, conectar com a sua intuição, conectar com o seu coração, com a sua alma, né? Então, assim, fica aí a dica e o convite, né, para vocês usarem esse período de inverno para fazer essa reconexão com vocês mesmos, com vocês mesmas. Tá certo? Que isso vai potencializar muito, né, as experiências que vocês terão aí daqui para frente. Vamos ver agora qual o direcionamento no plano espiritual. Conselhos da espiritualidade, usando aqui o oráculo de Rosa Caveira, o baralho de Dona Rosa Caveira, para um aconselhamento do plano espiritual do pessoal de Roda, correspondente a Câncer, para os próximos 3 meses, de junho a setembro, período de inverno de 2023. Como que vai ser? Quais são os conselhos, os direcionamentos? Sim.
lembra lá da parte material que falava de energias densas, pessoas ou situações não muito confiáveis, tal, aqui se repetiu, né? De certa forma. Então aqui mostra o que? A espiritualidade dando recado de quê? Algumas situações que parecem que vem para te alegrar, parece que tá ali, sabe, aquele amigo, aquela amiga que, ai, nossa, como você é linda, que bajula demais, né, sei lá. Assim, situações que parecem positivas, aquela pessoa nova que você conheceu, que parece tão legal, né? Ou alguém que você está tratando de negócio, parece que vai dar tudo, faz parecer que vai dar tudo certo, te faz promessas, né? Enfim, N situações, qualquer situação que pode começar assim parecendo, né, alguma coisa muito feliz e tal, mas você percebe que é alguma coisa muito enfeitada, né? Como esse palhaço aqui, essa figura desse palhaço aqui. Muito enfeitado, mas o que tem por baixo de todo esse enfeite, né? Tem aqui uma pessoa perigosa, uma situação não confiável, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, né? Que às vezes não necessariamente é uma pessoa física, né? Às vezes uma situação em si, né? Mas muito provavelmente é uma pessoa mesmo, porque tem aqui a carta da pessoa intermediária, né? Então alguém que pode estar intermediando alguma coisa para você não é tão confiável assim. Então lembra lá as pessoas que estão com processo judicial, né? Vai verificar se o advogado está fazendo o trabalho dele direitinho, vai verificar se não tem algum juiz ou alguém no meio do processo, algum promotor, alguém, né, no meio que intermedia alguma parte da situação, se está realmente se movimentando de uma forma favorável ou se faz parecer que está, mas no fim está te lascando pelas suas costas. Então assim, observa, né, no seu entorno, né, às vezes alguém que vai na sua casa e a pessoa sempre está reparando, você comprou um não sei o que novo, você tá com não sei o que, você trocou tal coisa, tipo assim, aquela pessoa que sempre repara no que tem de novo na sua casa, sei lá, né? Eu vejo assim, coisas assim, muito voltado também à parte material, porque logo para baixo tem a carta das moedas da riqueza, né? Então assim, é algo que tá minando as suas forças materiais mesmo. Então limpa isso da sua vida, né? Que é a carta das notícias breves com a separação, né? Então muito em breve você vai detectar o que é isso, que energia é essa, que pessoa é essa, ou que situação é essa. Assim, eu vou dando exemplos que vão vindo na minha mente, mas você pode estar associar com alguma outra coisa que você já esteja percebendo na sua vida, ou pode ser que você venha a perceber, né? Então, até como é uma leitura de um período relativamente longo, né, 3 meses, né, pode ser interessante você, de vez em quando, uma vez no mês, voltar nessa leitura, rever, né, para, né, não deixar de ficar ligado, ficar atenta, né? Então, assim, aqui, né, a espiritualidade pedindo para que você corte essa energia, né? Eu não sinto algo no sentido assim, demanda espiritual. Eu vejo que é alguma coisa, uma situação da matéria mesmo, tá? Afetando a própria matéria. Então, é uma situação material física, então é alguém físico ou uma situação que está mal colocada, que está te prejudicando ou está para te prejudicar em breve. Então, assim, mas logo você descobre isso, logo isso se revela, e aí você tem que, né, tomar a decisão e tomar a atitude de dar um corte. Então, de repente, fulaninho, vou na sua casa hoje, a pessoa lá, não vai dar, não tô, então eu não quero que você venha na minha casa, né? Faz o tipo sincero. Tem gente que, né, que você precisa realmente colocar um limite bem, né, claro, com
luzes piscando, né? E alto-falante para a pessoa entender que tá atrapalhando ali, né? Tem gente que já tem Simancol, mas tem gente que às vezes você precisa dar uma limitada, né? Então, assim, vejo que, de certa forma, tem uma coisa, né, que a espiritualidade que você corte, você precisa cortar. Porque às vezes a espiritualidade está ali querendo tirar aquelas coisas da sua vida e você, não vou convidar a fulana, né? Porque ela vai ficar chateada se não chamar para sei lá o que, né, na minha casa. Mas eu vou. Deixa esse advogado mesmo, no meu caso, que até eu achar outro, não sei o que. Não, sabe aquelas coisas que a gente vai passando pano? Então, não é para passar pano para ninguém. É para ser, né, incisivo, assim, porta da rua, né? A porta da rua, a serventia da casa para algumas pessoas na sua vida. Então, né, se necessário for, tchau, coleguinha, né, siga o seu caminho na luz, mas eu preciso fechar a portinha aqui para você, né? Tem pessoas que a gente vai ter que chegar assim. Às vezes vai dar para ter uma conversa mais, né, não tão sincerocida, né, mas né, lógico, né, com educação, sem grosseria, sem baixaria, que ninguém precisa disso, né? Mas, ou a gente quer não precisar disso, mas tem situações que precisa realmente, né, fechar essa portinha para que você preserve o que você tem de feliz na sua vida, seja o casamento, seja a energia da sua casa, seja a energia do seu negócio, seja o seu trabalho, seja né, enfim, qualquer coisa, né? Casamento feliz aqui pode estar representando qualquer união feliz, né? Inclusive, né, saindo um pouco desse quadro geral, né, como está aqui mais no final, e junto da espiritualidade maior, pode estar representando sim alguém que chega na sua vida, né? Então, essa é uma nova parceria, um novo relacionamento para quem está disponível, né, para um novo relacionamento, ou uma nova parceria, ou uma nova amizade, ou assim, alguém que chega para somar, né, direcionado pela espiritualidade maior. Né? Então, assim, e mesmo assim, qualquer situação, né, de forma geral aqui, você se conecte, né, com a espiritualidade maior, com as esferas superiores, né, os seres de luz, os guias, os mentores, as divindades, né, dentro daquilo que você acredita, né, manter as luzes acesas, né, da espiritualidade, para que você sintonize, né, com essas bênçãos que eles querem te trazer aqui, que é as virtudes e a sabedoria aqui no fundo do baralho, né? Então ele tem, como se também, assim, fora essa energia que precisa sair do seu caminho, tem também a prosperidade, né, as riquezas, a prosperidade material, né, as oportunidades materiais que a gente viu, né, no início da leitura, que estão para chegar, mas precisa ter um corte para que chegue, né, porque tem realmente alguma coisa te atrapalhando, e também, né, novos estados de consciência, né, virtude, sabedoria, iluminação, paz de espírito, enfim, né, de repente uma nova conexão espiritual, de repente alguns de vocês, não são todos, mas de repente alguns de vocês conectando aí com novas energias espirituais, de repente se descobrindo, né, com afinidade com um novo caminho espiritual, com uma nova religião, com uma nova prática meditativa, espiritualista que seja,
né? Ou trabalhando espiritual, começando um desenvolvimento mediúnico ou um desenvolvimento espiritual, né? Então, assim, muitos aqui recebendo um chamado da espiritualidade maior para canalizar, para sintonizar, né? Para fazer algum tipo de trabalho, né? Espiritual, no sentido assim, de trabalho espiritual no sentido de dedicar-se, né, mesmo a alguma prática espiritual, tá? Então, é isso que eu vejo aqui para vocês. Bom período de inverno para todos, para todas, e até o próximo vídeo.